Bom dia a todos, graça e paz da parte do Senhor. Estamos iniciando mais uma semana e com ela o estudo da nossa lição da Escola Sabatina. É a última lição deste segundo trimestre de 2023 e espero que você já tenha feito a sua oração, assim como eu, para que o Espírito Santo nos oriente e nos ilumine durante esse momento de estudo. Por 3 meses, nós estudamos o tema geral da lição desse trimestre, foi Tesouros da Verdade, parte 2. E de forma muito precisa, pelo menos 4 lições das 13 falaram exclusivamente sobre a verdade da observação do sábado. Durante essa semana, faremos um estudo mais prático de como observar conforme o que o Senhor espera de nós. O título da lição é Os Deleites do Sábado. Isso mesmo, a felicidade em obedecer. O sábado não é um dia triste, ou como muitos acreditam, sobrecarregado de nãos. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode pensar nisso, não pode falar aquilo outro. Acompanhe os estudos diariamente e você vai entender o porquê. O verso áureo do estudo de hoje é o verso 12 do capítulo 58 de Isaías. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das rupturas e restaurador de veredas para morar. O capítulo 58 de Isaías pontua certas verdades que precisam ser restauradas nos últimos dias, ou seja, nestes dias que estamos vivendo. E dentre essas verdades encontramos a santificação ou observação do sábado. Vejamos o pensamento central. Os ministros devem dar instruções cuidadosas sobre a devida observância do sábado. Devemos ser cautelosos para evitar que os professos observadores do santo dia de descanso de Deus sigam as práticas negligentes que predominam entre os guardadores do domingo. Deve ser clara e distinta a linha que separa os que têm a marca do reino de Deus dos que portam o sinal do reino da rebelião. Perceba que uma distinção precisa ser vista e relembraremos nos estudos como fazer essa distinção. Vamos ao questionário. E logo no primeiro tópico, vemos um título intrigante: 6 dias. Pois é, a semana é composta de 7 dias, mas nesse primeiro tópico nós vamos falar sobre os 6 dias. A pergunta A diz assim: para que servem os 6 dias da semana e qual a importância disso para a vida do cristão? Olha só o que diz uma parte do 4º mandamento. Sabe, aquele mandamento que diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar? A continuação desse verso, no seguinte, digamos assim, fala assim, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Então, de forma bem simples e direta, os 6 dias da semana, eles devem ser dedicados ao trabalho secular, ao ganho do sustento da nossa família, do nosso próprio sustento. E em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10, Paulo dá um puxão de orelha naquelas pessoas que não gostam muito de trabalhar. E olha o que ele diz. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quer trabalhar, não coma também. Mensagem dura, né? Por que Paulo deu uma mensagem tão dura? Porque todos nós temos o dever de trabalhar. E quando não trabalhamos nos 6 dias, nós estamos transgredindo o 4º mandamento. 6 dias trabalharás. É a ordem divina. Na sequência, vamos à pergunta B. Explique o que é um dia do ponto de vista bíblico. Isso aqui é muito interessante. O que devemos ter em mente durante os 6 dias?
Vamos ver o que os textos nos dizem. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi tarde e manhã o primeiro dia. Voltamos então ao princípio de tudo, a criação. Lembram qual era a declaração divina dia após dia? Esse texto, ele que eu acabei de ler, e houve tarde e manhã o primeiro dia, ele se repete. Cada vez que se conclui um dia, essas palavras se repetem. Tarde e manhã. E houve tarde e manhã. Onde devemos entender que tarde é a parte escura do dia, ou seja, o que nós chamamos hoje de noite, e manhã seria a parte clara do dia. Por isso, aprendemos que o sábado inicia ao pôr do sol da sexta-feira e conclui ao pôr do sol do sábado, convencionado assim pelos calendários culturais, certo? Mas na Bíblia, um dia começa no pôr do sol e termina ao pôr do sol seguinte. E na segunda parte da pergunta, o que devemos ter em mente durante esses 6 dias? Temos uma orientação muito importante que diz assim, que nos diz a respeito de trabalharmos os 6 dias. Não pode atrapalhar um serviço a Deus no sábado, ou seja, nós não podemos trabalhar de forma incansável nos 6 dias, a ponto de que no sábado a gente não consiga sequer levantar para ir adorar a Deus na sua casa. Então, o trabalho durante a semana, ele precisa ser equilibrado. Ouça o que a nota diz. Ao longo da semana, devemos ter em vista o sábado, visando preparar-nos para guardá-lo de acordo com o mandamento. Não devemos simplesmente observar o sábado como uma questão formal. Devemos entender sua influência espiritual em todas as transações da vida. Quando lembramos assim do sábado, o que é secular não pode invadir a área espiritual. Não deixaremos para o sábado nenhum dever referente aos 6 dias de trabalho. Durante a semana, nossas energias não ficarão tão esgotadas com o trabalho secular a ponto de estarmos cansados demais para nos ocupar no serviço divino justo no dia em que o Senhor descansou e se revigorou. Então fica aí uma orientação divina. Devemos trabalhar nos 6 dias, mas não demais. O 7º dia é um dia de descanso, no entanto, é um dia de adoração. Terminamos por aqui e amanhã estaremos de volta para continuarmos esse estudo. Esperamos vocês. Fiquem com Deus.